Já está? Ok. Tá, boa noite. Estamos em direto já? Ok. Agora estamos no Facebook, né? Que é um bocado diferente do YouTube, porque no YouTube a gente começa o programa e a gente já arrancou com o programa. Agora no Facebook há sempre esta de ver se a gente consegue primeiro ter algumas pessoas acompanhando o programa. A única questão que às vezes não sou muito, como é que posso dizer, não sou muito inclinado é ficar assim a olhar para a câmara e as pessoas também a olharem para mim e a fazerem aquele aspecto todo de um suspense, mas um pouco assim estranho, parece um pouco fúnebre, né? Mas tudo bem. Já temos algumas pessoas aí. Temos algumas pessoas que já estão ligadas à nossa página. Hoje temos 2 temas importantes para... Quantas pessoas estão aí? Só para ter uma ideia. Quantas pessoas estão aí? Cheio! Então... Mal começamos o nosso programa, já estão aí 400 pessoas. Vamos lá ver se... 500 pessoas... Bom, quando nós tivermos 1000 pessoas, nós podemos começar o nosso programa. Mas antes de nós iniciarmos, queria também dizer que já há muito tempo que a gente não faz lives, é um fato, mas hoje temos alguns temas que me parecem indispensáveis para a gente falar. Quanta gente já está aí em direto? Quando fizermos 1000 pessoas podemos começar. Portanto, ainda não começamos a nossa live. Aliás, já começamos a live. E ainda não começamos a abordar os temas, mas já temos 700 pessoas ao vivo. Vamos lá ver. Quando fizermos 1000 pessoas podemos começar. E depois o resto das pessoas podem ver depois da live, ao longo do tempo. Bom, que é a produção? Temos aí alguma coisa? Quantas é que estamos? 860. 860 pessoas. Bom, vamos lá. Vamos lá ver se a gente chega ao número de 1000 pessoas em direto para começarmos a nossa live. Tivemos um atraso. Aliás, não foi um atraso, foi um super atraso. Nós tínhamos marcado a live para começar às 15 horas. Infelizmente, devido a várias questões, sobretudo a planificação da nossa campanha que vai iniciar já no sábado, também algumas dificuldades do ponto de vista da nossa fisiologia. A minha voz não está assim grande coisa, mas hoje vamos falar. Quantas pessoas temos? Já dizemos 1100. Ok, agora estamos com 1100 pessoas, já podemos começar a falar. E a nossa live vai ser uma live muito curta, muito breve. Espero que as condições de som, de imagem estejam boas. Só para eu não fazer aquelas perguntas, costuma fazer aquele ator de teatro lá do Gungu, que gosta muito de me representar. Eu gosto quando o jovem começa a perguntar: o som está bom? O som está bom? Acho aquilo muito engraçado. Os meus filhos passam a vida a rir-se lá em casa. Diz que o som está bom, está bom, está bom. Então algumas coisas já não posso fazer, porque já estão a fazer no teatro. Mas ok, vamos agora falar de coisas sérias, assuntos sérios. Esta live de hoje é uma live bastante curta. Espero não levar mais do que 15 ou 20 minutos. Primeiro, queria falar-vos sobre a questão que tem a ver com o acordo assumido pelo Venâncio Mondlane e o partido Podemos. Como toda a gente sabe, esta candidatura presidencial estava suportada pelo partido, pela coligação Aliança Democrática, que tens aqui a bandeira do lado direito, e agora suportada pelo partido Podemos. Bom, o que aconteceu exatamente? Eu sei que há muitas pessoas que não estão a perceber com exatidão o que está a acontecer, portanto eu tenho que explicar isso com detalhes às pessoas.
Primeiro, é preciso dar um pequeno resumo do que representa uma eleição, uma candidatura presidencial. Rigorosamente falando, em Moçambique, a nossa lei da eleição do presidente da República e a nossa própria Constituição, em termos rigorosos, ela determina que as candidaturas presidenciais elas são estrito sensu, isto é, restritamente, se elas são independentes. Volto a repetir, as candidaturas presidenciais em Moçambique, segundo a nossa lei, são candidaturas independentes. E eu digo isto por quê? Porque não existe nenhum requisito que seja determinado, tanto pelo Acórdão do Conselho Constitucional, tanto pela lei eleitoral, assim como pela Constituição da República, que exija que o candidato presidencial tenha que se identificar com algum partido. Não existe nenhum requisito, absolutamente nenhum requisito. O único requisito em que é importante é, para além daquela documentação normal, o cartão de eleitor, o BI, por aí fora, para além destes requisitos, estão aí os jovens a jogar futebol, então, para além destes requisitos, o importante é que a candidatura presidencial ela tinha que ter o suporte de um mínimo de 10 mil e o máximo de 20 mil pessoas que assinam aquelas fichas que vocês sabem que foram difundidas e que muitas das pessoas que estão a assistir essa live colocaram lá a sua assinatura e apoiaram uma candidatura, seja a minha candidatura ou dos outros candidatos. Aquele que é um requisito obrigatório. Se a pessoa não tiver as 10 mil assinaturas, ela não tem capacidade de se tornar candidato a presidente da República. Não existe nenhum requisito que obrigue o candidato presidencial a se associar ou a se identificar com o partido. Por isso que eu digo que a nossa lei, o nosso quadro legal, ele apenas determina, do ponto de vista técnico, ela determina que os candidatos são independentes, digo independentes de partidos. Mas por uma questão prática, os partidos convencionam, isto é, assumem como uma norma, digamos assim, de procedimentos, que eles se associam a um partido. Ela diz que é candidato, como eu apareci, do CAD, candidato do MDM, candidato da Frelimo, candidato da Renamo. Mas isso é apenas para questões práticas. Por quê? A gente assume assim porque é aquele partido que vai fazer o quê? Vai suportar a campanha eleitoral, é aquele partido que vai suportar, por exemplo, uma das fases cruciais do processo, que é a fase da credenciação dos delegados de candidatura ou, assim, de uma forma grosseira, dos fiscais do processo. Portanto, eu como candidato presidencial, eu tenho que ter pessoas que vão fiscalizar o voto depositado na minha pessoa. Então, nesse aspecto prático, os candidatos se associam a um determinado partido. E por aí, por essa via, aparece candidato da CAD, candidato do Podemos, candidato da Frelimo, candidato do MDM, por aí fora. É por aspectos práticos, para fazer a campanha e para controlar o voto, apenas para isso. Significa, por essa via, a coligação que suportou, ou que eu apresentei que ia suportar a minha candidatura para a campanha, para controle do voto, era a coligação Aliança Democrática, nesta bandeira. Tendo sido a coligação Aliança Democrática impedida de concorrer para as legislativas, deixa-me aqui também deixar muito claro isto, só para clarificar, faltava-me esse aspecto. A gente fala de uma candidatura suportada por um partido por 3 aspectos. Primeiro, para suportar a campanha. Segundo, para fiscalizar o processo a partir dos delegados de candidatura ou fiscais. E terceiro, depois das eleições, para constituir-se uma bancada parlamentar para que o programa do presidente
possa ter uma bancada que possa suportar, possa defender, possa, digamos assim, votar a favor de que esse programa seja aprovado, seja implementado. Uma vez que a CAD foi afastada do processo, pelas razões que vocês já conhecem, era importante que eu tivesse exatamente um partido que pudesse, depois do processo eleitoral, ser a bancada parlamentar que pudesse suportar, que pudesse, digamos, defender o projeto do Venâncio Mondlane. Eu sei um partido que tivesse bancada parlamentar com ideias, com um projeto que coincidisse ou que tivesse pontos de convergência com o meu, significa, sou eleito presidente, mas eu posso não ter suporte para no Parlamento o programa e o manifesto que estou a apresentar poder passar no Parlamento. Então, para que isso pudesse acontecer, era importante que eu tivesse um partido para suportar a minha candidatura. Também atenção uma coisa, a CAD, ela não desaparece. A CAD, ela não se vai dissociar do Venâncio. A CAD não vai deixar de fazer a campanha. Ela vai fazer tudo isso, mas do ponto de vista legal, a CAD não pode fazer duas coisas. A primeira coisa que a CAD não pode fazer é indicar delegados de candidatura. Isto é, a CAD não pode indicar pessoas que vão estar nas mesas de voto a controlar o voto depositado no Venâncio Mondlane. A CAD não tem essa capacidade, porque uma vez, ela não sendo concorrente, ela não tem direito a indicar delegados de candidatura. Tanto aí, era preciso arranjar uma alternativa de um partido que está a concorrer e que pudesse ter a possibilidade de indicar delegados de candidatura. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, CAD não poderá constituir bancada parlamentar para suportar as ideias, o programa e o manifesto apresentado por Venâncio Mondlane. Era preciso ter uma força que neste momento tem possibilidades de ir ao Parlamento e no Parlamento continuar a fazer a luta, a defesa das ideias do Venâncio e as ideias também desse mesmo partido que coincidam ou que tenham convergência com o projeto do Venâncio Mondlane. É nesta senda que nós apresentamos agora o partido Podemos como suporte do Venâncio Mondlane. Provavelmente, estou a falar agora a pessoas que estão-se a ligar à live neste momento. Deixa-me sintetizar as razões que levaram, neste momento, a este acordo com o Podemos. A primeira razão, naturalmente, tem que ser uma razão de convergência de ideias. Portanto, temos que ter pontos convergentes de ideias, pontos convergentes de projeto social. E quanto a esse aspecto, temos várias ideias, várias propostas que coincidem com o Podemos. Foi por isso mesmo que o próprio Podemos, nas eleições autárquicas de 2023, apoiou a candidatura de Venâncio Mondlane, esteve nas marchas durante os 40 dias de marchas e identificava-se, sob o ponto de vista do projeto social, com o projeto de Venâncio Mondlane nas eleições autárquicas. Este é o primeiro ponto, ideias. Ponto número 2, era importante termos uma força que pudesse ter a possibilidade legal de apresentar delegados de candidatura e fiscais para controlar o voto depositado no Venâncio Mondlane. Ponto número 3, era preciso ter uma força com possibilidades de estar no Parlamento para defender o projeto de governação a ser apresentado pelo Presidente da República eleito, Venâncio Mondlane. E estas eram, ou são, as 3 razões fundamentais que, uma vez a CAD não podendo concorrer, era preciso encontrar uma força alternativa que desse estas 3 garantias que eu aqui coloquei. E a CAD, neste momento, como vocês sabem, na manhissa, ontem, dia 21, formalmente, o presidente da CAD passou o testemunho, isto é,
o apoio que depositou sobre Venâncio Mondlane, o suporte que dava a Venâncio Mondlane, a CAD passou para o Podemos. Mas passou para o Podemos o quê? Passou exatamente nestes 3 aspectos que eu estou a falar. O primeiro aspecto, que tem a ver com indicação de delegados de candidatura, fiscalização do processo e a constituição de uma bancada parlamentar para defender e aprovar o projeto de governação e o programa de governação do Venâncio Mondlane. Portanto, a CAD passa esse testemunho para que o Podemos possa fazer isso. Mas a CAD vai apoiar na campanha, a CAD vai continuar a mobilizar a favor do Venâncio, como também há outros partidos que também publicamente vão aparecer a apoiar Venâncio Mondlane. Mas neste momento, o partido que avança com Venâncio exatamente para o projeto parlamentar, para o projeto da constituição do programa do governo, vai ser o Podemos. Eu espero que esta explicação tenha sido suficiente para que as pessoas percebam exatamente onde é que está a razão do acordo. Portanto, é assim que vamos trabalhar. Passo a trabalhar para Podemos, passo a trabalhar com o Podemos, com o Partido Podemos, mas atenção uma coisa, neste momento eu não me filiei ao Podemos. Eu não tive que me tornar membro do Podemos. Isto tem que ficar muito claro. Eu não tive que me tornar membro do Partido Podemos para esse acordo. É um acordo que visa o processo eleitoral em curso, é uma parceria que visa levarmos um projeto social conjuntamente. Não quer dizer que eu tenha que apresentar nos próximos tempos um cartão de membro do Podemos. Isso que fique muito bem claro que não faz parte do nosso acordo. O nosso acordo faz apenas, faz parte do nosso acordo a aliança que nós assumimos para caminharmos juntos e lutarmos juntos neste processo eleitoral em curso. Que isto fique muito bem claro para toda a gente, para que não se façam confusões, para que não hajam pessoas a tentar, digamos assim, desvirtuar o que realmente tem acontecido. Já ouvi aí alguns textos a dizendo que o Venâncio está sempre a mudar de partido, Venâncio agora arranjou mais um partido, o Venâncio não arranjou nenhum outro partido. O Venâncio o que fez é um acordo para a luta eleitoral, uma parceria para a luta eleitoral. E o Venâncio apresenta o Podemos como um parceiro para que nós possamos, definitivamente em 2024, remover este regime ditatorial, este regime que levou este país ao abismo nos últimos 50 anos. E, neste momento, também aproveito chamar a toda a oposição, todos os partidos, tanto os concorrentes como os partidos não concorrentes, tanto os partidos parlamentares como os partidos não parlamentares, que há possibilidade também de se juntar a esta causa, de se juntar a este projeto do Venâncio Mondlane, porque, como já expliquei em várias ocasiões, não é um projeto que visa beneficiar um partido, é um projeto que visa uma inclusão de partidos políticos, organizações da sociedade civil e também da sociedade no geral. Portanto, é por isso que me assumi e continuo assumindo como um candidato do povo, que nós queremos acabar com este país. Queremos acabar com a partidarização da função pública, o extremismo partidário que existe no Estado e queremos um Estado a funcionar de forma normal. Que as pessoas sejam consideradas pelo seu mérito, pelo seu empenho, pelo seu desempenho, pela sua integridade. É isto que tem que levar as pessoas a fazerem parte do governo, da função pública e a servir o povo. Não é fator essencial e exclusivo pertencer a um partido para que a pessoa se sinta parte integrante deste projeto. Este não é um projeto para nós irmos manifestar fundamentalismo e extremismos partidários, como tem acontecido agora, mas é um projeto de inclusão social, de inclusão política, é um projeto que visa abraçar todos os moçambicanos
num foco de trazermos um Moçambique do sonho, um novo Moçambique, um Moçambique em que todos nós podemos sentirmos integrados, podemos sentir que este país de fato é nosso. E até soa bem, rima bem, quando a gente diz num país onde podemos sentir que somos todos moçambicanos. O resgate do orgulho de ser moçambicanos, o resgate da possibilidade de um governo que vira-se exatamente para servir e não para servir-se. Este projeto que trazemos da descentralização orçamental e da política fiscal, em que maior parte da receita fiscal provenientes da atividade econômica, sobretudo da indústria extrativa, será aplicado nos distritos e nas províncias onde essas receitas são produzidas, a riqueza das províncias ser implementada maioritariamente nas províncias para o desenvolvimento de planos concretos das províncias e dos distritos. Este é o projeto que nós estamos a trazer, de levantar orgulho de sermos moçambicanos, o patriotismo que está-se a perder, a integridade do governo que praticamente já não existe. Portanto, este é o projeto que nós estamos a trazer, este é o projeto em que todos os moçambicanos vão se sentir verdadeiramente moçambicanos e levantar a cabeça quando saírem de Moçambique para qualquer outra parte do mundo, porque terão sentimento de pertença, de identificarem-se com a sua pátria e da identidade que se perdeu ao longo desse tempo de sermos moçambicanos. É isso que nós queremos resgatar. É por isso que dizemos que somos candidatos dos polícias, somos candidatos dos funcionários públicos, somos candidatos dos militares, somos candidatos dos médicos, dos enfermeiros, dos empresários, dos industriais, somos candidatos de todo o povo moçambicano, porque queremos, de fato, fazer um governo do povo moçambicano. Não queremos fazer um governo de um partido, não queremos fazer um governo de um grupinho, não queremos fazer um governo, digamos, de amigos e de nepotismo. Queremos um governo do povo, um governo de mérito, um governo de integridade. É isso que nós pretendemos. Então, em resumo, era isto que eu queria esclarecer relativamente à questão que nós, ontem, tornou-se motivo de debate em todos os canais e que levantou várias interrogações e alguma confusão. A CAD, neste momento, continua apoiando Venâncio Mondlane na campanha, mas Podemos vai correr com Venâncio Mondlane para fiscalização do voto, Podemos vai correr com Venâncio Mondlane para a formação da bancada depois das eleições, para que o projeto que estamos a apresentar em todas as províncias exista uma bancada que possa defender esse projeto. Então, eu e tu podemos salvar Moçambique, que é o nosso lema. E neste momento, nós mantemos a nossa grande mensagem, que este país é nosso. E dizemos, você que está aí em casa, salve Moçambique. Então, chegamos ao fim da nossa live de hoje, em que queríamos esclarecer a questão do acordo firmado entre Venâncio Mondlane e o partido Podemos. E aproveito a ocasião também para convidá-lo. Nós, no sábado, vamos fazer a abertura oficial da campanha na Matola. Vamos indicar a hora exata e o local. Penso que até amanhã vamos fazer um flyer, um anúncio público, e gostávamos de contar com a vossa presença. Vamos fazer a apresentação do nosso manifesto. Vai haver lá entretenimento, poesia, música, teatro, declamação, por aí. E gostávamos de ter a sua presença nesta abertura oficial da campanha do Podemos e do Venâncio na Matola, no sábado. Sem mais, como sempre faço, chegou a hora de me despedir com um forte abraço. Como sempre faço, um beijo e tchau!